7h28, vamos falar de esporte. Rodada fim de semana, teve Série C, Série D, mas depois de tudo isso tem aí classificação e é o que a gente vai acompanhar, essa tabela toda, saber como é que fica, né? Depois de todos esses jogos, a gente vem para cá e mostra para vocês aqui, olha só como é que está a situação. O Santa Cruz terminou na primeira colocação com 37 pontos, está liderando aí faz tempo, né, o Santa Cruz. Remo e Vila Nova vieram logo em seguida com 31 pontos. O Leão ficou na frente por ter melhor saldo de gols. O Paysandu ficou na quarta posição com 29 pontos. Manaus, Jacuipense, Ferroviário e Botafogo da Paraíba ficaram no meio da tabela. 13 da Paraíba com 19 pontos, Imperatriz apenas com 1 ponto, foram as equipes rebaixadas para a quarta divisão do ano que vem. Remo e Paysandu também se encontraram aí, jogaram durante o sábado pelo Campeonato Brasileiro da Série C. A gente pode acompanhar a imagem aí dessa partida toda. Foi sem gols, sem emoção, afinal não valia nada e os dois times paraenses já estavam aí classificados. Mas chamou a atenção esse marasmo todo, né? Foi o comentário, na verdade, pós-jogo, essa acomodação, digamos assim, dos dois times, né? Só estavam ali cumprindo tabela. Eu vou conversar com o Ivo Amaral um pouquinho sobre essa partida toda. Ele, obviamente, acompanhou tudo isso, vai trazer os seus comentários. Oi, Ivo, bom dia, bom início de semana para você. Bom dia, minha amiga Thaís Assis. Grande abraço aos parceiros do Bom Dia Pará. Olha, eu conversei com alguns torcedores de Remo e Paysandu profundamente irritados com o que viram lá no Mangueirão. O jogo, de fato, foi preguiçoso, sonolento, com duas equipes que claramente não tinham vontade de vencer. Até porque o empate era conveniente para os dois. Tanto o Remo quanto o Paysandu pretendiam ficar em grupos diferentes, não se juntarem num grupo, que infelizmente vai acontecer, e um poder estar destruindo o outro na sequência da competição. Foi um jogo realmente com pouquíssimos lances de maior intensidade. Eu me recordo de um deles apenas, com o chute de Vitor Feijão do Paysandu, que Vinícius fez grande defesa, a bola foi na trave, correu em cima da linha de gol e não entrou. De qualquer modo, o clube do Remo e Paysandu cumpriram seu intento, aquilo que angustiava tanto os dois torcedores não aconteceu, e os dois estão nesse próximo quadrangular com boas possibilidades de conseguirem avançar na competição. É o que a gente espera. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os participantes do quadrangular e emitir uma opinião mais detalhada sobre o que pode acontecer, Thaís. Exatamente, Ivo, porque depois de finalizada nessa primeira fase, a gente vai ver aí como é que ficou definido o quadrangular que define as equipes que conquistam o acesso para a Série B de 2021. Remo e Paysandu ficaram na mesma chave, olha só, vocês vão acompanhar essa arte toda aí. Na mesma chave também terão como adversários o Ipiranga do Rio Grande do Sul, que é o primeiro colocado do grupo B, e o Londrina do Paraná, que é o terceiro colocado na outra chave. A Confederação Brasileira de Futebol ainda não divulgou a ordem desses jogos todos com datas e horários, mas já fica aí uma pré-definição mais ou menos de como é que deve seguir a questão dos times que devem se enfrentar, não é isso, Ivo? É isso, Thaís. E os clubes do Pará vão ter aquele longo deslocamento e também terão que receber a turma do sul do país. O Londrina é um participante tradicional do futebol brasileiro. Nos seus melhores anos, chegou inclusive a estar entre os 4 primeiros da divisão principal do futebol nacional. O Ipiranga de Erechim é um caso mais diferente. Agora, uma curiosidade para o pessoal do Bom Dia Pará. Quando Erechim construiu seu estádio, há uns 25, 30 anos atrás, a capacidade do estádio superava toda a população da cidade. Imagina só essas coisas no Brasil. Se toda a população de Erechim fosse ao estádio local, ainda sobrariam lugares na arquibancada. Mas isso é coisa do passado. Erechim cresceu, hoje é uma grande cidade e o estádio continua lá com boa dimensão para receber o público. O Londrina, como disse, é da capital do café, lá no Paraná, um time que já teve grande tradição, já foi campeão paranaense, mas caiu bastante. E vamos ver como se porta o Remo e Paysandu nessa próxima fase, que vai exigir um futebol melhor do que eles apresentaram até agora, Thaís. Certo, Ivo. A gente vai sair um pouco da Série C
A gente vai falar da Série D agora do Campeonato Brasileiro, em que o Bragantino ele segue na busca pelo acesso para a terceira divisão do Campeonato Nacional. No sábado, lá no Maranhão, o Tubarão empatou em 1-1 com o Juventude. Foi o primeiro confronto entre as equipes da segunda fase da competição. O zagueiro Gabriel, de falta, marcou aí o gol do time paraense. Vargas também, um outro gol, fez aí de bicicleta, empatou a partida ainda no primeiro tempo. Com o resultado, quem vencer no segundo jogo avança para a terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O novo empate aí já vai levar essa decisão toda para os pênaltis. As equipes voltam a se enfrentar no sábado, às 3 horas da tarde, no estádio Diogão, lá em Bragança. E aí, Ivo? Avança para a terceira fase da Série D. Olha, o Bragantino está com a faca e o queijo na mão, vai decidir em casa contra o Juventude, que é da cidade de São Mateus. O Bragantino fez uma longa viagem, 13 horas via rodoviária, com um pernoite na cidade de Bacabal, até chegar à cidade de São Mateus, que é a sede do Juventude. Jogo equilibrado, pelo que a gente sabe, 1-1, mas jogando em casa, no Diogão, no próximo sábado, pelo amor de Deus, o Bragantino tem tudo para confirmar essa sua carreira e seguir como favorito, na minha opinião, ao título nacional da Série D. A gente vai falar agora sobre a Tuna, porque ela é a primeira equipe garantida aí na terceira fase da segunda divisão do Campeonato Paraense. E ontem, no estádio do Souza, a Lusa conseguiu reverter a vantagem da Fonte Nova em mais uma partida aí cheia de emoção. Vamos acompanhar. A entrevista de Paulo Rangel após a partida poderia ser sobre um dia ruim no trabalho. A gente tem uma carga de 8 anos que a Tuna está lutando para subir divisão. A gente vendo o resultado adverso de 2-0. Aí teve aí 2, 3 dias meio conturbado, com aquela pressão, cobrança que é normal, e a nossa autocobrança que é ainda maior. A Tuna começou fazendo o que mais precisava, gol. Em 2 minutos, Paulo Rangel de cabeça mandou para a rede, mas a arbitragem viu impedimento no lance. Paulo Rangel teria outra oportunidade, pênalti em cima de Amauri. Paulo foi para a cobrança. No jogo de ida, desperdiçou uma. Ontem, de novo. 2 lances em apenas 5 minutos que poderiam garantir à Tuna a disputa da vaga nos pênaltis. Mas a Lusa de Paulo Rangel conseguiu muito mais do que isso. Só não foi tão fácil assim. Aos 18 minutos, cobrança de escanteio. A bola pegou curva e ficou no jeito para Luquinha fazer um golaço. 1-0 Tuna em cima do Fonte Nova. O Fonte tentou uma resposta, mas a estratégia era jogar deitado, podendo perder por até 1 gol de diferença, um caicai absurdo no primeiro tempo. A Tuna seguia jogando. Amauri por pouco não fez 2-0. No segundo tempo, a estratégia do Fonte foi a mesma, segurar a partida. E a Tuna jogando. Mas o goleiro Gerson estava bem demais. Aos 12 minutos, Luquinha teve nova oportunidade, dessa vez na bola parada. Cobrança perfeita, 2-0. Com o resultado, a disputa da vaga estava indo para os pênaltis. Mas Paulo Rangel não estava disposto a arriscar a classificação. Na jogada de ataque, a bola sobrou no pé direito. Chute forte no canto, 3-0. O gol da redenção. Eu fui abençoado por fazer o gol da classificação, mas se não fossem meus companheiros, tá lutando até o fim, a gente não ia conseguir. Então o grupo total de parabéns, está focado, a gente está no caminho certo. A gente só deu mais um passo rumo ao nosso objetivo, que é subir divisão. Aos 51 minutos, momentos de tensão para a Tuna. O goleiro Gerson, de 2 metros e 2 centímetros, foi para a grande área no último lance da partida. Gerson até conseguiu o cabeceio para o gol, mas o árbitro Joelson Santos viu antes falta de ataque de Edinaldo em Jader. Com isso, Tuna classificada 3, Fonte Nova 0. A equipe comemorou a classificação como se não houvesse pandemia. A Lusa segue sonhando com acesso para a primeira divisão. Um passo importante, uma classificação. Agora vamos para o jogo da vida, que é os 2 jogos da classificação para, quem sabe, se Deus permitir, o acesso.
Pois é, na próxima fase a Tuna aguarda o vencedor de Sport Real ou Atlético Paraense. Hoje no estádio do Souza, aqui em Belém, o São Raimundo enfrenta o Gavião KTG. Já em Parauapebas, no estádio Rosenão, o Atlético Paraense joga contra o Sport Real. E amanhã, também no estádio do Souza, o São Francisco de Santarém terá aí pela frente o Caeté, lá de Bragança. A rodada está esquentando aí na Série D, hein, Ivo? Foi na base do sofrimento, né, Thaís? Porque muita gente da Tuna estava pessimista em relação a esse jogo. Afinal, a Tuna perdera a primeira partida por 2-0 e necessitava de 3 gols e foi essa luta até o final. Vocês viram o Paulo Rangel. Paulo Rangel é um atacante veterano, nascido no Pará, mas construiu sua carreira fora daqui. Há 1 ano, 2 anos atrás, foi chamado pelo Paysandu, mas não conseguiu corresponder à expectativa. Na Tuna, está jogando pelo 2º ano consecutivo. E ele só não sabe bater pênalti, pelo que eu estou vendo. Mas foi uma grande vitória da Tuna, participação para a próxima etapa do torneio e alimentando outra vez aquele sonho. A Tuna está longe do Parazão pelo 8º ano consecutivo, mas agora pode ser que chegue finalmente a sua redenção, Thaís. Vamos voltar a falar de esporte? Quero chamar Ivo Amaral novamente. Vamos conversar sobre esse Repá aí, Série C. E olha, o Repá de sábado ele vai ficar marcado por muitos anos. Foram apenas 2 finalizações na partida inteira e o 0 não saiu do placar. No Mangueirão, as equipes já estavam classificadas para o quadrangular final que define o acesso. Mas não era por isso que iria faltar rivalidade. Pelo menos durante a semana, os treinadores João Brigatti e Paulo Bonamigo prometeram força máxima para a partida, mesmo tendo uma penca de jogadores pendurados com cartões amarelos. Num clássico não tem como você ir com uma equipe mais fragilizada. Eu pretendo utilizar o que eu tenho de melhor. Porém, no início do jogo, tudo levava a crer que esse Repá ficaria marcado na história, pela passividade de ambos os times. O toque de bola foi intenso, principalmente na área defensiva. Era passe para lá, passe para cá, tudo na maior tranquilidade. A primeira tentativa de ataque saiu com o Dudu Mandai. O lateral cruzou rasteiro e a bola passou por todo mundo. A resposta veio nesse bonito lance de Vitor Feijão. O atacante passou por Dudu Mandai e mandou para o gol. A bola bateu na trave e quase entrou. E foi só isso. Sem lances criativos, deu até para a arbitragem parar o jogo e trocar a coitada da bola, que murchou. Acho que de tristeza. Na volta para o segundo tempo, alguns jogadores começaram a sentir a dinâmica da partida. Felipe Gedós foi o primeiro a desabar. As substituições deram uma movimentada na partida. Os treinadores não economizaram. A chuva apareceu para mudar o clima do jogo, de morno para frio. Aí Jefinho, que tinha entrado no intervalo, sentiu o tornozelo e também desabou. Enquanto o toque de bola continuava, nada dos goleiros trabalharem, coitados. E no finalzinho da partida, adivinhem o que aconteceu. Mais um jogador no chão, dessa vez Júlio Husky, com câimbras. E foi isso, Remo 0, Paysandu também 0, placar final. Com o resultado, esta primeira fase da Série C terminou com o Remo na 2ª colocação e o Paysandu na 4ª. Agora, as duas equipes irão disputar o quadrangular que define o acesso no mesmo grupo. Tudo isso por conta da vitória do Vila Nova sobre o Jacuipense. Apesar disso, os torcedores de Leão e Papão parecem não ter gostado nadinha do que viram. Pelas redes sociais, muitas mensagens. Hoje foi dia de clássico mais chato dos últimos anos. Os treinadores tentaram se explicar. Eu esperava um clássico mais movimentado, as duas equipes, por não necessitar do resultado, partir para cima, procurar ter um pouco mais de situações claras de gol. Acho que a cabeça de todos nós já estávamos preocupados com a próxima fase. As duas equipes já classificadas, é evidente que foi um cumprimento de tabela. Nós temos que reconhecer que nesse momento seria arriscar muito fazer um jogo extremamente competitivo. Eu consigo terminar essa fase sem estar com nenhum jogador suspenso e ninguém machucado. Isso já é uma vantagem muito grande para a gente levar para o quadrangular. Então tá aí, o comentário do Brigatti, também do Bonamigo, era uma preocupação muito grande mesmo, porque muitos jogadores estavam aí pendurados com cartões amarelos, não conseguiram levar e aí dá para organizar a casa para essa próxima fase, não é?
Olha, Thaís, no comentário que eu escrevo todo domingo, eu Liberal, no Jornal Liberal, eu falei que não acreditava que os dois treinadores levassem aquela ameaça de poupar tantos jogadores para um clássico tão importante, moralmente falando, esportivamente falando. É bom lembrar que o que o Remo e o Paysandu fizeram, eu considero um desrespeito aos seus torcedores. É verdade que não há público pagante nos estádios, mas tanto o Remo quanto o Paysandu estão vendendo ingressos virtuais, pedindo mais uma vez a ajuda de seus torcedores que nunca faltam quando os clubes precisam da sua cooperação. Aí houve a confissão praticamente até maior do Brigatti, do Bonamico. O importante foi chegar sem jogadores pendurados para a próxima fase. Mas de qualquer modo foi um espetáculo muito ruim. Vocês viram a manifestação de torcedores nas redes sociais, muitos até me telefonaram, indignados com aquilo que aconteceu. De qualquer modo, esse clássico deve ser esquecido para sempre, foi uma vergonha. E vamos esperar que com todo o empenho, toda a dignidade que sempre mostraram no campo do jogo, no campo da luta, Remo e Paysandu consigam avançar para a fase final do Campeonato Brasileiro da Série C, Thaís. É verdade, é o que todo mundo quer, né? Que eles avancem, vamos aguardar. E a gente está acostumado, na verdade, com aquele jogo de repasse mais emocionante, aquela briga, aquela coisa toda, né? Disputa em campo e tal. E aí ontem foi esse marasmo todo, foi mais tranquilo, mas vamos esperar o próximo, quem sabe, de repente. Agora sim, posso te dar tchau. Até sexta. Até sexta, Thaís. Um grande abraço para minha amiguinha Thaís com H e todo o pessoal que nos acompanha diariamente aqui no Bom Dia Pará. Tá bom, pode deixar, Ivo. Boa semana.